Subi à tribuna porque nós que ficamos olhando e acompanhando o cenário do nosso país, os acontecimentos, a cada dia ficamos mais surpresos. E com o foco desta Operação Lava Jato, em cima das relações promíscuas entre o setor público e o setor privado, parece que apenas a área política é contaminada por este mal chamado corrupção, como uma epidemia que graça na sociedade brasileira. Uma doença que não parece ter cura, porque eu imaginava que depois dos episódios do impeachment do ex-presidente, agora senador Fernando Collor, ou depois daquele episódio lamentável também do chamado mensalão, o Brasil aprenderia aquelas lições e mudaria as práticas e as relações promíscuas. Lamentavelmente, agora com este episódio da Lava Jato, que envolve a Petrobras, orgulho brasileiro, nós vemos que as coisas não mudaram, pioraram ao contrário. Mas não é só na relação política com o setor público que esta doença, como septicemia, contamina todo o corpo estatal brasileiro. Nas relações das grandes empreiteiras, muitos dos seus dirigentes ainda presos por determinação judicial. Também na cultura, com a Lei Rouanet, nós vemos gente usando dinheiro do incentivo fiscal para um casamento de um representante de uma empresa que opera nisso. Financiar casamento, e desde quando um casamento é incentivo à cultura? Ou no esporte olímpico ou esporte amador, ou na construção de estádios, no esporte olímpico envolvendo o Ministério dos Esportes. E ontem, acompanhando a denúncia do fantástico senador Paulo Paim, vendo casualmente um conterrâneo nosso, campeão cadeirante de esgrima, a cadeira toda arrebentada, que ele próprio conserta, fazendo remendos, porque as cadeiras, cujo dinheiro público foi enviado para a compra de renovação de cadeiras, para esses atletas paraolímpicos usassem, esse dinheiro não chegou ao destino, senador Paulo Paim. Foi desviado pela rede, pelo lixo e pelo ralo da corrupção. Como eu disse, na Lei Rouanet, para a cultura não é diferente. Na Copa do Mundo de 2014, senador Paulo Paim, nós vimos a fraude dos ingressos. Nós vimos agora a fraude na construção de estádios de futebol. E é o dinheiro público que falta para os aposentados, que falta para a saúde pública, que falta para a segurança, que falta para a educação, para pagar o piso dos professores. Esse dinheiro está indo pelo ralo. E é exatamente essa contaminação de uma gestão perdulária que nós estamos avaliando. Assim que a 31ª fase da Operação Lava Jato, o consórcio Novo Cenpes, Cenpes quer dizer um centro de pesquisas da Petrobras, este consórcio, e descobriu na 31ª fase da Lava Jato o pagamento de 39 milhões de reais para propina, para conseguir um contrato na Petrobras para a construção deste centro de pesquisas entre 2007 e 2012, segundo informação do procurador da República, Júlio Carlos Mota Noronha, numa entrevista à imprensa na manhã de hoje em Curitiba. As empresas envolvidas no esquema construíram o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguel de Mello, no Rio de Janeiro. O consórcio foi formado pela OAS, Carioca Engenharia, Construbase Engenharia, Chain Engenharia e Construcap CCPS Engenharia. Segundo o Ministério Público Federal, 18 milhões foram pagos para que a W Torre desistisse da licitação. O contrato envolveu
uma quantia muito grande de dinheiro público e uma parte substantiva desse dinheiro foi desviada exatamente por esse esquema de corrupção. E o que mais chama a atenção, senador José Medeiros, é que, como eu disse, a corrupção está no esporte amador, no esporte paraolímpico, está na cultura, com os desvios da Lei Rouanet, está na medicina, com os desvios das órteses e próteses, num escândalo vergonhoso envolvendo também alguns médicos, alguns poucos médicos desonestos. Então, não é, lamentavelmente, mas também não chega a ser conforto para nós políticos que só a classe política seja avisada nessas operações envolvendo a Lava Jato, que, a meu juízo, é o remédio que está sendo usado dolorosamente para combater esta gravíssima enfermidade, esta doença sem vacina, esta doença sem prevenção, essa doença, a corrupção, que é pior do que o Zika em toda a sua extensão, de todas as doenças decorrentes da picada daquele mosquito Aedes aegypti. Então, isso é o pior que nós estamos vivendo. Li hoje um artigo assinado pelo ex-presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, e pelo desembargador federal Márcio Antônio Rocha, a respeito o que vem após a Lava Jato. Segundo os autores, o sucesso da Operação Lava Jato decorre, entre outros fatores, de alterações recentes na legislação brasileira, em especial da lei que regulamentou a colaboração premiada, a Lei 12.850, de 2013. Para que se dê continuidade ao enfrentamento da corrupção e da lavagem de dinheiro, é fundamental a aprovação de novos marcos legais. Seguindo orientações da Convenção das Nações Unidas e recomendações do Grupo do G20, o Brasil acelerou o importante debate sobre a implementação de uma das maiores ferramentas contra a corrupção e fraude pública. Eu sublinho essas informações porque muitos grupos no sistema de WhatsApp, nas redes sociais, estão preocupados quando se fala em alterar esta lei. Mas aqui eu falo com a autoridade de um artigo escrito por magistrados federais, senador Cristóvão Buarque. O mesmo artigo que foi publicado hoje no Estado de São Paulo, o que vem após a Lava Jato prossegue ao decidir voluntariamente trazer informações sobre tais malfeitos, o cidadão suplementa e reforça a capacidade do Estado de coibir práticas não aceitas pelo ordenamento jurídico. Dadas as limitações da autoridade investigadora e até mesmo das técnicas investigativas, não raras vezes, fatos cometidos no âmbito de repartições públicas em empresas jamais chegariam a ser conhecidos pelas autoridades e, portanto, não seriam comprovados em processos de apuração sem um relato importante e, melhor, sem um relato espontâneo do insider. E aqui eu acrescento, no caso do delator. Os mesmos autores concluem este oportuno artigo dizendo: cientes da importância do fomento da participação dos cidadãos no neo-enforcement estatal brasileiro, ou seja, no empoderamento, no aperfeiçoamento, na boa gestão, o parênteses é meu, autoridades de 13 instituições brasileiras, integrantes da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA é a sigla, deram início no último mês de março, na sede da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, ao estudo das melhores práticas internacionais relacionadas ao tema. O propósito é sistematizar as diversas propostas em tramitação no Congresso Nacional, para que, ao final, seja ofertado um anteprojeto único, o qual, atento às necessidades específicas de alguns órgãos, adote da melhor maneira possível
formas de proteção e incentivo a essa tão importante participação dos cidadãos nos destinos da coisa pública. Espera-se, conclui o artigo, por meio desta nova legislação, um reforço substancial na probidade das relações públicas e privadas, modificando, sem precedentes, o Estado brasileiro e a sua sociedade. Eu queria cumprimentar o ex-presidente da AJUF, Antônio César Bochenek, e o desembargador federal Márcio Antônio Rocha, pelo artigo oportuno, porque há muita desconfiança, senador Cristóvão, da sociedade brasileira em relação ao anúncio que o presidente desta Casa, senador Renan Calheiros, fez de tratar deste tema. Não se trata, como dizem aqui e defendem aqui, os nossos magistrados, líderes da magistratura brasileira ou da Justiça Federal, de fazer qualquer diminuição da competência, das prerrogativas e do valor intrínseco, jurídico, democrático, da segurança que a Lava Jato tem em relação ao papel que o Poder Judiciário, que o Ministério Público, que a Polícia Federal estão tendo nesse processo. Então, é realmente dramático o que estamos vendo. Não gostamos, não nos agrada a notícia da prisão desse ou daquele cidadão, dirigente político ou ex-político que esteja envolvido com isso. Não é uma coisa alegre fazer isso, nem celebramos esses fatos, mas não podemos deixar passar em branco esta oportunidade de uma vez por todas, aplicar um remédio eficiente para tentar curar esta maldita doença, este câncer chamado corrupção. Eu tenho muita honra de conceder uma parte ao senador José Medeiros, em seguida ao senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, João Saldanha, ex-técnico da seleção brasileira, dizia que time que sempre ganha, até a torcida adversária sabe a escalação. Eu vi eu acho que pela enésima vez, a citação dessas empresas, Vossa Excelência leu aqui, das empresas que ganharam essa licitação aí. E me veio, de repente, bateu aqui no cérebro o tanto de vezes que eu tenho ouvido o nome dessas empresas e como a gente já sabe o nome de todas elas. São sempre as mesmas, são os mesmos players, são as campeãs, como me chamaram. E me vem assim, como é que pode ganhar tanto? Você pode ganhar na Mega Sena uma vez na vida, mas sempre? Então, esses são reflexões que a gente fica pensando como aconteceu, né? Por que aconteceu e como N empresas idôneas brasileiras não têm a mínima chance de competir nesses certames porque já estão previamente escaladas essas empresas. Então, isso que Vossa Excelência traz nesse momento é praticamente a falência de tudo. Vossa Excelência escancara aqui para a nação esse câncer que está no país. Agora, o que me faz pasmar é que essas pessoas pousam de santo. As pessoas que colocaram as empresas acham tudo normal e começam a apontar o dedo para os outros. Michel Temer tem 30 dias que está no cargo praticamente, pouco mais de 30 dias. E já cobram dele como se ele devesse ter feito o que não fizeram em 13 anos. Cobram dele nas filigranas, mas aceitaram tudo passivamente o que aconteceu. Infelizmente, é de nos fazer doer o coração, porque, senadora Ana Amélia, nós temos um cemitério de milhares de obras, porque se eles tivessem pego essas obras, pegado o seu quinhão e tivesse feito as obras, era uma coisa. Tivesse feito aquele bordão que falava antigamente, do rouba mais faz, mas não, dessa vez roubaram e não fizeram. No meu estado está lá o cemitério de obras públicas, a capital Cuiabá rasgada de um lado ao outro, com um trilho que ninguém sabe se vai passar um trem lá algum dia. Muito obrigado pela parte. Obrigada, senador José Medeiros. Eu quero agradecer a parte, ao mesmo tempo que saúdo as visitas ilustres dos representantes do Exército Brasileiro, que temos a honra, sua autora agora, relatora na Comissão
Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que vem da Câmara que trata de reajuste pequeno, mas é o possível, que eu sou relatora na CCJ para as Forças Armadas Brasileiras. Acho que a instituição tem um compromisso, sim, com a democracia e tem dado exemplos de comprometimento também com o desenvolvimento nacional, com a ciência, com a tecnologia, através de projetos CISFRON, vários projetos muito importantes na área do CIVAM, por exemplo, e tantos outros. Então, eu saúdo a todos os senhores que estão nessa sessão aqui de hoje. Mas eu queria dizer, senador Medeiros, que, veja, há pouco nós vimos aqui um pronunciamento falando da questão da reforma da Previdência, com uma afirmação que, se a gente não prestar atenção, passa batido como verdade. Falou-se aqui, senador Medeiros, de que não haveria, seria tirada a vinculação entre salário mínimo e aposentadoria da Previdência Social. Ignoram que não existe essa vinculação. Em 2011, o governo da presidente afastada trouxe para esta casa, eu estava aqui, o líder se chamava Romero Jucá, que foi me pedir para ajudar aquele projeto. E aquele projeto trazia simplesmente, a partir de agora, não será mais projeto de lei para o Congresso discutir, mas por decreto a definição do reajuste do salário mínimo anualmente. E mais, trazia a proposta de qual era o valor. Como eu, em 2010, havia participado da campanha eleitoral, o meu partido e eu defendendo José Serra, que pedia R$600 de salário mínimo, eu não poderia, de uma hora para outra, sair de um discurso de R$600 para defender aqui um projeto. E disse a ele, senador Jucá, muito obrigada, o senhor me desculpe, eu não posso fazer essa ajuda. E naquele momento saiu do Congresso, passou a ser um direito apenas exclusivo do Poder Executivo, que num canetaço, por decreto, definia. E a partir de então, senador Medeiros, a partir de então, reajuste do mínimo para quem está na ativa é 1 e reajuste para quem está na aposentadoria recebendo a Previdência Social é outro reajuste muito menor. É assim que foi adotado em 2011, porque eu tenho lembrança e estava aqui, senador Medeiros. Agora vim aqui... Vossa Excelência me concede uma parte? Sim, senhor, já vou lhe dar, senador Lindbergh Faria. Então, vim aqui dizer que o governo agora vai fazer isto, mas convenhamos, é subestimar a cabeça e a inteligência das pessoas. E o senador Paim, sou testemunha disso, é o maior defensor de que o reajuste para o aposentado seja equivalente ao reajuste que é dado ao salário mínimo de quem está na ativa. E ele nunca conseguiu e hoje paga um preço também por isso, porque ele é do partido do governo da presidente afastada. Eu estou falando isso porque quando eu ouço dizer que vai tirar a vinculação do reajuste do salário mínimo dos aposentados, convenhamos, e hoje, 13 anos depois, não acabaram com o fator previdenciário, que batiam tanto, não acabaram, e mais ainda, hoje, mais de 70% dos aposentados que contribuíram para até 5 ou 10 salários mínimos, estão hoje e vão acabar recebendo apenas o equivalente a 1 salário mínimo, porque a defasagem entre o reajuste dado ao quem está na ativa e para quem é aposentado do INSS é muito diferente. E isso vai reduzindo o poder aquisitivo dos nossos aposentados, por esta política adotada em 2011. Prazer, concedo a parte. Desculpa, senador Lindbergh, primeiro para o senador Cristóvão, que manifestou, e em seguida a Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas, que no início do seu discurso, eu e o senador Lindbergh estávamos num debate muito acirrado aqui e elevamos a voz mais do que deveríamos. Minhas desculpas. E creio que falo em nome dele também. Claro. Segundo, ficou parecendo que estavam brigando, Cristóvão. Não é o caso. Estávamos debatendo o tema da PEC dos gastos. E sendo mal educados naquele momento. Não. Muito obrigado, jamais, Vossa Excelência, jamais, senador Cristóvão,
Jamais, Vossa Excelência faria isso. Muito obrigado. Por desatenção, poderia, por não se dar conta, mas jamais isso, Foi porque por eu o conheço, né? eu tenho um grande respeito por Vossa Excelência e Vossa Excelência tem não só, mas é uma relação, eu diria, não só amistosa, mas é uma relação afável, cavalheira e uma relação que me agrada muito, senador. E de admiração mútua. Obrigada. Mas eu quero falar sobre um item da sua fala que tocou, que é a Lava Jato. Eu, pessoalmente, começo a me convencer, senadora, de que não há ainda uma campanha contra, mas começa a haver um sentimento entre diversas pessoas da política de tentar dar um basta na Operação Lava Jato. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Entre esses sintomas, eu vejo artigos de vez em quando dizendo que tem que minorar, que não é bem assim, que não pode generalizar para todos. E, de vez em quando, certos projetos de lei. Essa proposta, duas do senador Renan, me preocupam muito. Uma, quando ele trouxe aqui a ideia de levar adiante um processo de impeachment contra o procurador-geral. Não que ele estivesse propondo levar adiante, mas que ele deu abertura para fazer a análise do processo, mas com um discurso, como quem diz, se houver, de fato, razões, eu vou fazer contente. Eu aqui protestei contra isso dele. Depois, essa proposta do abuso de autoridade, que, na verdade, a sensação que eu tenho é que é abuso contra a autoridade que ele quer impedir. E eu nem vou negar que o projeto tem certas coisas interessantes que vêm de antes da Lava Jato, bem antes. Mas trazer esse projeto, neste momento, acende uma luzinha amarela em qualquer um que considera que a Lava Jato é uma operação que o Brasil precisava desesperadamente e que tem que levar às últimas consequências. Eu confesso que fico preocupado pelo momento. E, segundo, eu vejo que se preocupa com algemas, que realmente direitos humanos tem que se preocupar. Mas todo dia os pobres são presos nesse país e algemados. Morrem 29 crianças assassinadas por dia no Brasil. 29. E a gente falando agora em abuso de autoridade, quando, na verdade, o que está por trás, a sensação que eu tenho, é abuso contra a autoridade. Ou a gente não deixa abuso contra ninguém, ou a gente tolera abuso contra a autoridade. E, nesse momento, se preocupar contra abuso contra todos, cheira a uma preocupação de que querem acabar com abusos, vou botar entre aspas, contra autoridades. Eu me preocupo. Esse gesto, essa fala do senador Renan, a meu ver, aumenta esse sentimento que a gente começa a ter de que as pessoas estão com sentimento a caminho de uma campanha, não demora, contra a Lava Jato. Essa é a preocupação que eu tenho. E me preocupa muito, especialmente, porque as delações e delações, que é uma coisa que tenta-se ou barrar ou dificultar, as delações que a gente tem escutado, tem falado muito o nome do senador Renan. E ele tem desmentido, é verdade, mas ele precisa, senador Lindbergh, dizer uma coisa para a gente. Tá bem, é mentira, mas por que que esses caras todos decidiram fazer a delação citando exatamente Renan Calheiros? Como é que eles conspiraram para todos dizerem o mesmo nome? Às vezes dizendo os mesmos valores. Isso é que me preocupa, porque se o nome dele não tivesse, ele trazer isso, a meu ver, não era o momento oportuno. Mas o nome dele estando em tantas e tantas delações, sem que até hoje haja uma explicação de por que eles escolheram o nome de Renan Calheiros, isso me preocupa. E eu espero que esse projeto ou não chegue aqui ou seja barrado, porque a opinião pública não vai aceitar, neste momento, essa proposta ser aprovada pelo Senado. Vai parecer que nós todos estamos querendo nos proteger contra a Lava Jato. Senador Cristóvão Buarque, as suas preocupações não são só suas, são de
grande parcela da sociedade que está acompanhando os fatos, a Operação Lava Jato e os episódios dela decorrerem. Mas tenho a convicção, senador Cristóvão Buarque, que o presidente desta Casa, senador Jorge Viana, seu vice-presidente, o presidente desta Casa, Renan Calheiros, com a experiência que tem e por saber que quando ele fala ou toma qualquer iniciativa em nome da instituição, ele não faz exclusivamente por ele. Ele faz em nome de 81 senadores. Esse é o primeiro e, eu diria, mais importante ponto. Então, quando ele tomar qualquer iniciativa, o fará pensando nessa representatividade. Ele é presidente de uma casa com 81 senadores, de diversos partidos. É o primeiro ponto. O segundo ponto, o senador Renan Calheiros, pela também experiência que tem, pela habilidade e responsabilidade que tem, também percebe que estamos hoje numa crise moral, numa crise ética, numa crise social, porque 11 milhões e meio de desempregados é uma crise social, e estamos numa crise política grave e numa crise econômica insustentável e perversa. Criar mais uma crise institucional agora, senador Cristóvão, seria o pior dos mundos. E é exatamente nessa medida, desta relevância e dessas consequências que uma crise institucional poderia representar hoje no nosso país, é que eu não acredito que o senador Renan Calheiros tome qualquer medida que vá abrir as portas de uma crise institucional. Porque aí sim, nós estaríamos sim vivendo o pior dos mundos. Mas não acredito que ele tome essa iniciativa, pela responsabilidade que tem, porque é o presidente da instituição. E como tal, precisa zelar pelo equilíbrio democrático entre as forças que sustentam a democracia, ou os pilares, judiciário, executivo e o legislativo. É nessa compreensão, senador Jorge Viana, meus caros colegas senadores, que eu entendo que a responsabilidade que repousa nas mãos do presidente pode, retoricamente, ele dizer certas coisas, mas que tem tão somente efeito retórico. Mas, de fato e na prática, ele certamente pensará duas vezes em medidas que tomaria nesses aspectos referidos e mencionados pelo senador Cristóvão Buarque. E queria encerrar, o senador Lindbergh Farias, que amanhã eu e nosso grupo, os grupos estarão amanhã na comissão do impeachment, estaremos juntos lá novamente, mas durante ao longo todas as chamadas oitivas, tivemos um relacionamento às vezes tenso, às vezes duro, mas sempre de maneira respeitosa pessoalmente. Nada disso afeta a relação pessoal que temos aqui entre os colegas. Claro, senadora Ana Amélia. Eu quero, inclusive, saudá-la, dizer que nós temos estado em campos opostos no debate, na discussão, mas sempre com muito respeito por Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é uma senadora muito atuante, sempre presente, discutindo todas as causas, a gente tem que respeitar. E temos que aprender a fazer o debate político nível. E aqui onde eu entro, a minha preocupação, porque, na verdade, esse tema não chegou ainda ao Senado, está na Câmara dos Deputados, que é essa PEC que limita os gastos de acordo com a inflação. Porque aqui nós não entramos aí no debate, mas eu estou estudando o tema, senadora Ana Amélia. E, de fato, trago uma grande preocupação. E a senhora falou da previdência e do salário mínimo. Olha, se teve uma vitória no governo do presidente Lula, foi a política de valorização do salário mínimo. Como é que ela é feita? Leva em conta a inflação e o PIB do ano anterior. Sabe o que isso aconteceu? O salário mínimo subiu nos últimos 10 anos 70% acima da inflação. O que é que está nessa proposta do Temer, desse governo provisório aí? Eles querem limitar todos os gastos primários à inflação. A consequência disso é o seguinte: o benefício previdenciário vai ser menor do que o salário mínimo. Porque, veja bem, salário mínimo é o quê? Inflação mais o PIB. Quando a economia estiver crescendo, vai haver o descolamento. Hoje, 70% das pessoas que recebem na Previdência recebem um salário mínimo. Depois dessa PEC, eles vão receber menos que um salário mínimo. Isso é um fato.
Estou falando porque estou estudando o assunto. É tão grave isso aqui, porque, veja bem, quais são os gastos que a gente tem? Gastos primários. Isso aqui é saúde, educação, previdência. O outro gasto é o pagamento de juros, que aí tem um resultado nominal. Eles deixam os juros soltos e colocam esse limite da inflação. Eu só quero trazer um dado para a senhora aqui. Se o orçamento da saúde, se existisse esse projeto há 10 anos atrás, o orçamento da saúde, que no ano passado foi 102 bi, seria 65. Na educação, que foi 103 bi, seria 31. Na Previdência Social, sim, que no ano passado foi 541 bi, teria sido 340. Aí eu estou falando também, sabe de quê? Benefício prestação continuada. Esse aqui são os mais pobres, idosos e pessoas com deficiência que recebem. Hoje tem um teto, tem um piso. O piso hoje é salário mínimo. Passando esse projeto, senadora Ana Amélia, a senhora vai ver quando chegar aqui, quando a gente for discutir, vai ficar abaixo do salário mínimo. Então, eu acho isso aqui de uma maldade gigantesca. Senadora... Né? Aí você não cobra nada para os mais ricos, nem tributação de grandes fortunas, deixa o juros solto. Está tudo solto, é o Deus superávit primário. Quando a gente vai falar de previdência, saúde, educação, então é um arroxo muito grande em cima dos mais pobres. Era essa a consideração que eu queria fazer. Eu queria que Vossa Excelência me desse o número da saúde que foi estimado. Saúde foi o seguinte, no ano passado, o orçamento foi 102 bi. Se essa regra valesse há 10 anos atrás, seria 65. Tá, agora eu vou lhe dar sobre esse número que Vossa Excelência deu. Sabe qual é o déficit da saúde hoje, desse orçamento, senador? 60 bi, o déficit de 2016. Não, aí eu vou lhe dizer o seguinte, vou lhe dizer que eu aqui, e Vossa Excelência sabe, sou uma senadora independente, totalmente independente. Isso eu sei mesmo. E estarei aqui para proteger os direitos adquiridos e estarei aqui para defender as camadas mais frágeis e toda propósta indecorosa que eu não tenho dúvida que a senhora vai estar aliada. Estarei aqui para isso, senador. Não tenho dúvida disso, senadora. Muito obrigado. Não, eu estou, por isso, mantendo uma posição de absoluta independência ao governo que está, como estive em relação ao governo da presidente afastada, como estive em outras circunstâncias, por conta exatamente de ter a liberdade de dizer não ao que eu considerar lesivo ao interesse e ao direito adquirido e ao dizer sim àquelas iniciativas que tenham valores, sejam justas e sejam corretas. Mas o orçamento para a saúde deixou uma herança de 60 bilhões de déficit. Muito obrigada, senhor presidente.